Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que esteja presente até os términos do nosso trabalho. Quero agradecer a presença de todos. Vamos dar início à sessão. Peço primeiro ao secretário que faça a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Estão presentes vereadores Matheus da Colônia, Rodrigo Borges, Roger Gomes, Romacar Azerido, Chico Pérez, Adriano de Vander, Bruno Pinheiro, Abraão da Melgil, Maria de Fátima Taeta, Pitiquinho, Vanildo Quilinho e Paulo Renato. Havendo número suficiente, declaro a sessão aberta. E aviso a todos os presentes, os demais vereadores, que é uma sessão específica, onde nós votaremos a conta da prefeita Franciane Mota, exercício de 2013. Vou abrir a discussão e a tribuna para falar sobre as contas de 2013. Está em discussão. E franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Você viu a defesa que eu fiz de Dilma lá na tribuna? Senhor presidente, senhora vereadora Taeta, senhora vereadora Adriana, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem pela internet, também aqui presentes em nossa casa. Hoje a presidência convocou uma sessão específica para votarmos as contas do Poder Executivo do ano de 2013, do exercício 2013. Conta essa que veio aprovada, que veio com parecer pela aprovação do Tribunal de Contas e com algumas determinações e algumas ressalvas. E, inicialmente, nós devemos falar que o Tribunal de Contas, quem vai julgar as contas, efetivamente, são os vereadores dessa casa. O Tribunal de Contas apenas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo Municipal e o Tribunal de Contas dá um parecer prévio pela aprovação ou pela rejeição das contas, de uma forma de auxiliar o Poder Legislativo Municipal sobre essas contas. Digo isso porque é assim que ocorre também com a União, com as contas do Presidente da República, com as contas do Governador do Estado e com as contas dos prefeitos. O órgão julgador, o órgão fiscalizador, em última análise, é o Poder Legislativo. No caso, a Câmara Municipal de Saquarema, que recebe um parecer prévio do Tribunal de Contas, que faz um parecer técnico. Obviamente que nós estamos aqui não só para dar decisões técnicas, mas também políticas. Entendemos de alguma forma, em algum momento, que o próprio Tribunal de Contas, às vezes, erra na sua análise de contas. No caso presente aqui, eu já vi o Tribunal de Contas errar em contas e a Câmara Municipal consertar o erro e votar aqui favorável a contas. No caso presente do exercício de 2013, o Tribunal de Contas dá parecer favorável às contas da prefeita de 2013, porque entendeu que as contas estão favoráveis, foram bem realizadas, e que a prefeita cumpriu especialmente os requisitos de aplicação de recursos na saúde, que é a obrigação da prefeita aplicar pelo menos 15% do orçamento do município, da arrecadação do município em saúde, e no mínimo 25% em educação.
Isso é uma das tarefas que o Tribunal de Contas avalia e nos mostra aqui. E a gente verificou que, efetivamente, a prefeita cumpriu essa etapa, também cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, porque se não cumpre, traz implicações, inclusive penais, para a prefeita. No caso aqui, ela cumpriu todos os requisitos da lei de responsabilidade fiscal e também essas nuances de obrigação de cumprir metas na educação e na saúde. Fiquei muito feliz em ver que a prefeita vem cumprindo o objetivo dela nas diversas áreas, e as recomendações que são feitas aqui pelo Tribunal de Contas são recomendações de caráter administrativo, e ela certamente irá aceitar essas recomendações e essas ressalvas, para o futuro não haver mais nenhuma ressalva, nenhuma determinação como está sendo feita aqui. Então, senhor presidente, também fala a nossa lei orgânica que quando o Tribunal de Contas dá um parecer prévio contrário às contas, somente 2/3 da Câmara é que pode derrubar o parecer prévio do Tribunal de Contas. Isso aqui está na Constituição Federal e na lei orgânica. E se o Tribunal de Contas deu parecer prévio favorável, certamente a Comissão de Orçamento certamente está dando um parecer também favorável às contas da prefeita, porque até não seria razoável, né? Se o Tribunal de Contas, que tem um órgão técnico, dá um parecer favorável, obviamente que devemos seguir essa orientação do Tribunal de Contas. Na verdade, quem vai julgar somos nós, já disse isso. Agora, se o Tribunal de Contas desse um parecer contrário às contas do prefeita, certamente nós poderíamos, por 2/3, derrubar aquilo que o Tribunal de Contas fez. Também é razoável, porque a gente faz aqui um julgamento político. Às vezes, coisas que a gente vê no dia a dia do município de Saquarema, o Tribunal de Contas, os conselheiros do Tribunal de Contas, nos seus gabinetes atapetados, às vezes não percebe uma nuance que é própria do município de Saquarema. Então, eu vou votar pela aprovação das contas da prefeita, seguindo o que o Tribunal de Contas fez, e louvar a administração pública, porque cumpre aquilo que as normas determinam com relação à aplicação do recurso em saúde e educação. Sabendo nós que a prefeita certamente aplicou em educação e saúde muito mais do que foi previsto pela Constituição, porque sabemos da necessidade da nossa população. São essas as minhas palavras, senhor presidente, comentários só mesmo sobre esse assunto, já que esse é um assunto único na pauta de hoje. Boa noite, muito obrigado. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. É só para... Quero também agradecer a presença da assistente social do nosso hospital, Renata, obrigado pela presença. É só para colocar mais um ponto que Chico falou ali na tribuna. No caso de querer derrubar o parecer, se vir aprovado do tribunal, a Câmara também pode derrubar o parecer do tribunal. Continua sendo 2/3. E se vir reprovada, a Câmara também tem o direito de julgar e aprovar, tem que ser 2/3. Todos os dois casos são 2/3. A Câmara, todo mundo sabe que é um julgamento mais político. Administrativo é o tribunal. Continua franqueada a palavra, em discussão, as contas da prefeita de 2013. Vou tirar
o Franquinho e vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer das contas. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Trata-se de pedido de emissão de parecer sobre a prestação de contas da administração financeira do município de Saquarema do exercício de 2013. Do relatório, do parecer proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Compulsando os autos, verifica-se no relatório emitido pelo TCE do Rio de Janeiro a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da administração financeira do Poder Executivo do município de Saquarema, referentes ao exercício de 2013, de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, senhora Franciane Conceição Gago Mota, com as ressalvas, determinações e recomendações constantes do voto. Das atribuições da Comissão. As atribuições da Comissão de Finanças e Orçamentos vêm definidas no seu regimento interno. Entre elas, cabe destacar a função que diz sobre as proposições e assuntos que concorram para aumentar ou diminuir a despesa ou a receita pública, sobre a atividade financeira do Estado, sobre a fiscalização da execução orçamentária e sobre o projeto de lei orçamentária. Ao apreciar as contas apresentadas pelo Poder Executivo, que abrange a totalidade do exercício financeiro do município, a Comissão de Finanças e Orçamentos deverá aguardar o parecer do Tribunal de Contas e só então emitir o seu parecer, concluindo por projetos de decreto legislativo nos termos do regimento interno. A Comissão de Finanças e Orçamento também deverá analisar os contratos da administração pública. Recebido o processo de prestação de contas com análise das contas do exercício financeiro, cabe à comissão analisar o referido processo na íntegra e se manifestar pela manutenção ou rejeição do voto proferido. Necessário destacar que o referido processo foi enviado a esta comissão para análise e, após sofrer as verificações e análise de praxe, esta comissão entende acompanhar o voto proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, votando pela aprovação das contas prestadas no exercício de 2013. Da conclusão, diante do exposto, vislumbra-se presentes os requisitos autorizadores para deferir a prestação de contas da administração financeira do município de Saquarema do exercício de 2013, na forma da fundamentação supra. É o parecer que submeto ao plenário e, acompanhando o parecer, que seja emitido o respectivo decreto legislativo. Assino o presidente Matheus Alves de Souza Neto e Vanildo Quilim. Projeto de decreto legislativo. Faço saber que a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta o projeto de decreto legislativo que versa sobre contas anuais do ano de 2013, da prefeita Franciane Mota. O presidente da Câmara Municipal de Saquarema promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas anuais do exercício de 2013 da gestão da senhora Franciane Mota, conforme parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Plenário Carlos Câmara Silveira, 11 de novembro de 2014. Vou botar em discussão o decreto de lei da Comissão de Orçamento. Está em discussão.
Vou tirar a discussão e botar em votação. Vou botar em votação nominal. É favorável ao decreto legislativo ou contra o decreto legislativo? Como vota o vereador Romacarte? Como vota o vereador Rodrigo Borges? Voto favorável ao decreto. Como vota o vereador Roger? Favorável ao decreto. Como vota o vereador Matheus? Favorável ao decreto. Como vota a vereadora? Como vota o vereador Pitquim? Favorável. Como vota o vereador Quilim? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Abraão? Como vota a vereadora Adriana? Como vota o vereador Chico Pérez? Favorável, presidente, às contas e ao decreto legislativo. Como vota o vereador Bruno Pinheiro? Presidente, eu vou declarar o voto. Vou declarar o voto e votar. Esses critérios do Tribunal de Contas, com parecer técnico, muito tem até parecido com nossa Comissão de Legislação e Justiça aqui da Câmara, que quando uma lei pode até estar constitucional, várias vezes minhas leis não passaram porque não eram coerentes, mas estava constitucional. E aqui, o Tribunal de Contas opinou para que aprovasse com ressalvas. E essas ressalvas, desde quando eu cheguei aqui, eu tinha falado que quando tivesse ressalvas, eu votaria contra ao parecer e votaria contra as contas do Executivo. Só dei aqui o exemplo, que é o mesmo que acontece com o parecer, porque nós não vamos julgar, nós vamos dizer que sim ou não. Quem julga é um órgão togado. Nós apenas vamos dizer sim ou não, nós não temos jurisdição. Contrário. Eu vou discordar do vereador Bruno Pinheiro e mais uma vez eu vou colocar, como já colocou o vereador Chico Pérez, já veio para essa casa uma conta que o tribunal reprovou e nós provamos ao tribunal que ele estava errado. Que ele estava errado, votamos, derrubamos o voto do tribunal, mandei para lá, mostrando que eles estavam errados no que eles colocaram, e eles aceitaram o voto. Independente dele aceitar ou não, a Câmara que julga. Então, a Câmara tem toda a prerrogativa de aprovar ou reprovar. E a comissão tanto a Comissão de Justiça como a Comissão de Orçamento, quando não tem pessoas competentes para poder fazer as contas, analisar as contas, podem pedir à presidência que contrate um contador, que contrate uma pessoa para que possa fazer isso. Nesse caso, quando vem diferente o parecer. Então, na realidade, a Câmara tem todo o poder de aprovar e reprovar. E eu também vou dar meu voto. Meu voto é favorável à conta, até porque pertenço a um governo onde eu vejo acontecer as coisas em Saquarema, onde eu vejo Saquarema crescer. Todo mundo sabe, desde 93 eu estou em Saquarema, político, e estou vendo o crescimento de Saquarema. E o crescimento está vindo pela mão de Franciane. Por 11 votos favoráveis e um contra, as contas da prefeita estão aprovadas. Vou pedir os vereadores para poder assinar, porque eu vou publicar o decreto no sábado. Estará sendo publicado. Vou aproveitar a presença de todos, junto com a internet aqui, avisá-lo que na quinta-feira, o vereador Matheus, junto com a comissão, que é Matheus, Gilvan e Quilinho, vão fazer uma audiência pública do orçamento. Quero deixar bem claro para todos que a gente
de um tempo para cá, a gente conseguiu abrir a caixinha preta, que é o orçamento. E eu peço à população que esteja presente para lutar pelo seu ideal, porque o orçamento que é mandado para casa é um orçamento feito dentro do escritório. E a população tem um orçamento feito da população, que são os bairros. Se não participarem, depois não podem reclamar do que está acontecendo nos seus bairros. Então, vai ser às 15 horas, estará presente o orçamento, vai ser 15 horas aqui na Câmara, onde tiver, vai ter audiência pública, alguns já podem trazer os seus pedidos para ter alteração no orçamento, já trazer de casa e apresentar ao presidente da comissão, que é o Matheus da Colônia. Então, eu quero agradecer a presença de todos, é uma sessão específica, a gente não pode sair do tradicional das contas da prefeita. Então, eu quero agradecer a presença de todos, que o bom Deus leve todos para a sua residência. Está encerrada a sessão.